bem? Vim falar um pouquinho para vocês do que é o jejum intermitente, como a gente combinou, tá certo? E vou responder algumas perguntas ao longo disso. Quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo para nós que eu vou estar sempre respondendo. E será que todo mundo pode fazer o jejum intermitente? Na verdade, a gente possui algumas limitações e alguns casos que devem ser avaliados mais de perto, mais individualmente. Medicações específicas não devem ser tomadas na presença do jejum. Gestantes, lactantes, idosos e crianças não devem fazer o jejum, ok? Algumas doenças específicas como diabetes, alguma doença hepática, que é o fígado, doença de rim, doença renal, essas especificações e essas orientações têm que ser bem avaliadas. Pessoas com baixo peso ou a quantidade de massa muscular muito baixa também devem ser bem avaliadas. Não porque perca músculo, tá? Mas porque a orientação não é mais adequada para quem está com uma desnutrição ou com uma massa magra baixa, ok? Vamos continuar por aqui. E o que é o jejum intermitente? O jejum, ele não é uma dieta, tá? Ele é o fato de você se isentar do ato de alimentação por algum tempo. Na teoria, o jejum começa com 4 horas sem se alimentar. Mas nesse caso, falando de um jejum intermitente, na janela de utilização de refeição, o que é essa janela? Então, eu tenho 24 horas num dia, ok? E eu vou me alimentar por 12 horas por dia, por 8 horas por dia, ou um determinado dia eu vou ficar 24 horas sem me alimentar. O jejum ele funciona por protocolos. Ele vai trabalhar um jejum de X horas, que o protocolo mais usado são 12, 14 e 16 horas, ok? Ele vai ficar X horas sem se alimentar, isento de alimentação, ok? E nesse período, a pessoa que está fazendo tem que fazer o uso de alguns nutrientes fitoterápicos e fitoquímicos para que o organismo dela não sofra reações ou sobrecargas do metabolismo que vai estar acontecendo um pouco mais acelerado. Para eu explicar melhor para vocês, tudo que a gente come, que o corpo metaboliza, deixa resíduo, deixa toxina, deixa sujeira, e isso é filtrado pelo rim, pelo fígado, passa por todo o sistema linfático. Então eu preciso proteger o meu organismo para que no momento de jejum, como eu vou estar utilizando a minha gordura, seria o adequado como fonte de energia, nessa metabolização, como eu estou usando mais gordura como fonte de energia, eu estou liberando mais toxinas e mais resíduos no meu corpo, ou seja, eu estaria sobrecarregando mais o meu rim, sobrecarregando mais o meu fígado, ok? Então eu preciso de nutrientes que ajudem a bloquear e a proteger os meus órgãos, tá bom? Então, isso é importante, é uma orientação mais direcionada, mas eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Então, o jejum, ele não precisa ser feito diariamente, ele não precisa ser feito nos mesmos dias da semana e nem naquele mesmo horário. Então, por exemplo, o mais comum é que se faça um jejum de 14 ou 16 horas, das 8 da noite até 10 horas da manhã, meio-dia do outro dia, ok? Nesse período de jejum, a gente pode fazer uso de água, ok? Cafés e chás sem açúcar, e tem adoçante específico para isso. Então hoje eu posso usar o stevia, o mínimo possível, mas eu posso usar o stevia. Alguns chás ajudam o nosso corpo a desintoxicar e a proteger isso que eu estava falando para vocês. Então chás como chá de gengibre, chá da casca da laranja, chá de canela, chá de hortelã, e entre muitos outros chás que a gente tem por aí. Esses chás, eles ajudam, chá verde, chá branco, ao organismo tem fitoquímicos importantes para ativar processos de limpeza e não de intoxicação do nosso fígado, do nosso rim, do nosso organismo. Então eu preciso usar sempre no meu jejum chás para associar. Naquela janela que eu vou comer, então se eu não me alimentei das 8 da noite até meio-dia, 1 hora da tarde, 10 horas, aí depende do período que você escolher, e eu vou fazer minha primeira refeição, eu não posso
comer o que tem na minha cabeça, eu não posso comer o que dá vontade, eu não posso deixar de seguir um padrão de alimentação saudável porque eu estava fazendo jejum, senão não tem lógica. Eu consumi 3.000 calorias numa janela de 8 horas que eu posso comer, eu vou estar, na verdade, naquele período sobrecarregando muito meu corpo e no outro deixando ele maluco, na verdade, né? Sem saber como trabalhar. Então, eu preciso me alimentar corretamente. Algumas pessoas relatam, poucas pessoas, um pouquinho de compulsão alimentar quando quebra o jejum. Isso pode acontecer se a suplementação, a complementação não está adequada ou se a dieta na janela de refeição está muito inadequada, ok? Pode ter relação também com TPM, com alteração de neurotransmissores, de hormônios e tudo mais. Por isso que eu sempre falo para vocês, não vamos entrar na onda de fazer tudo por mídia, só por mídia. Precisamos de um profissional orientando e é sempre melhor sendo um profissional e que seja ainda mais específico, seja individual essa avaliação, ok? Então, associar o jejum intermitente, uma dieta com uma restrição de carboidrato ou nessa janela de alimentação, evitar açúcares, evitar farinhas brancas, é muito importante para o meu objetivo, se for ele de emagrecer, seja alcançado com maior sucesso. Pessoal, eu tentei ser breve para não cansar vocês e tentei passar algumas orientações do que é e como funciona o jejum intermitente. Mas se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui para mim, entre em contato, tem os contatos aqui das nossas redes sociais para você tirar dúvida comigo, tá bom? Eu estou à disposição. Um beijão, até mais.